E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Você sabe o que é o conservadorismo? Bem, eu vou explicar para vocês, mas antes eu tenho que dar uma dicasinha de leitura. O livro do Roger Scruton, O que é conservadorismo? Não dá para ser mais literal do que isso, né? Esse livro ele explica o que é o conservadorismo aplicado na política. Ele também tem um outro livro, que esse eu não tenho, não li ainda, que é o Como Ser Conservador. Mas eu já fiquei sabendo com um colega meu que esse livro trata do conservadorismo na pessoa do conservador, como ser uma pessoa conservadora. E, bom, vamos para a definição. Definir conservadorismo é uma coisa complicada porque ele não é uma ideologia da maneira como a gente enxerga o socialismo, por exemplo. Tá? O conservadorismo ele é uma tendência de raciocínio. Se você assistiu aquele meu vídeo, a diferença política entre direita e esquerda, que se não assistiu eu vou deixar o link aqui. Você clica aqui e vai estar o vídeo lá da diferença política entre direita e esquerda. Lá eu uso uma metáfora em que eu crio uma linha e que está o centro zero, onde ninguém está, e na direita tem inúmeras gradações de direitismo e na esquerda inúmeras gradações de esquerdismo. O conservadorismo, aqui no Brasil, normalmente quando fala de conservadorismo, a gente se refere ao conservadorismo de centro-direita. Mas o conservadorismo ele pode estar em quase qualquer posição dos espectros políticos. Os únicos dois pontos que ele não pode estar, ele pode estar em quase qualquer posição dependendo da situação, dependendo da época, dependendo do contexto. Mas as únicas duas posições onde ele não pode estar são nos extremos. O conservador jamais está nos extremos. Porque os extremos são revolucionários. E o inverso de conservador não é ser esquerdista. O inverso de conservador é revolucionário. O conservador é reacionário per si. Mais na frente eu explico a diferença do conservador e do revolucionário. Sim, vamos lá. Como eu disse, a dificuldade de explicar é porque ele não é uma ideologia fechada em si. E antes de explicar o que é conservadorismo, a gente precisa fazer uma profilaxia daquilo que ele não é. Por exemplo, o conservadorismo ele não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com anti-gay, não tem nada a ver com misoginia. O conservadorismo ele não é utópico, ele não é um modelo socioeconômico. E o conservadorismo, como eu já disse, ele não é de extremo. Portanto, quando você ouvir alguém dizer, qualquer pessoa, chegar assim, não, os conservadores de extrema direita, a pessoa não sabe do que está falando. Ou ele está mentindo ou está completamente enganado. Porque, como eu já expliquei, o conservadorismo ele não pode estar nos extremos. A não ser que o cara fale conservadores e extremos, de direita ou de esquerda, seja lá qual for o contexto. Mas nunca, como eu repita sempre isso, o conservador jamais é de extremo. E muitas vezes, devido às pessoas não saberem direito o que é conservadorismo, muitas pessoas acham que são conservadoras e não são, e muitas não sabem que são, mas são. Eu, por exemplo, era assim. Eu me definia como liberal. Até que eu entendi o pensamento conservador e descobri que, eu sempre fui conservador e não sabia. Assim como a maioria da população brasileira. Nós somos um povo basicamente conservador. A gente não tem representação política conservadora, mas nós somos conservadores. Como eu estava dizendo também, o conservadorismo não se confunde com o cristianismo. Obviamente que ser cristão faz todo sentido você ser conservador. Porque são coisas, a doutrina cristã é muito conservadora. Mas não é a mesma coisa. Não é incoerente, por exemplo, você ser ateu e conservador. Eu, por exemplo, como disse, eu sou agnóstico, sou conservador. Bom, eu já expliquei as coisas que o conservadorismo não é. Então vamos lá, o que é que ele é? Como eu disse, o conservadorismo ele é uma tendência de raciocínio. Uma tendência de raciocínio que se pauta pela prudência, que se pauta pela verificação da tradição, da cultura e do passado. Isso não significa que o conservador é anti-evolução ou anti-progresso. Eu já vi o próprio Reinaldo Azevedo, que é um intelectual inteligentíssimo, uma referência para mim, mas ele cometeu a gafe de dizer que o conservador quer voltar ao passado. Isso está errado, porque não há incoerência nenhuma entre olhar as tradições e progredir. Eu sempre dou o exemplo do Chico Sá aqui de Pernambuco. Ele tem uma música dele, inclusive, que ele diz assim, modernizar o passado é uma revolução musical e tal. O Chico Sá pegou o maracatu, que é uma dança cultural daqui de Pernambuco, você deve conhecer. Se não conhecer, procura aí no Google, você vai ver. Ele pegou o maracatu, que é uma dança cultural, misturou com música eletrônica e criou o Mangue Beat, que é um som completamente novo. Isso acontece toda hora. Obviamente eu não estou dizendo que o Chico Sainz era conservador, eu não sei se ele era conservador, mas é só para você entender que não há incoerência entre usar o passado para progredir. Na verdade, eu entendo que a única forma segura de se progredir é você fazer isso. Porque o passado ele é carregado de um termo que o Bruno Garchalin chama, que é o capital de experiência. O passado, ele tem informações de gente que viveu aquela coisa. A gente usa a informação dessas pessoas, dos nossos antepassados,
para daí a gente pegar, colher a experiência deles. É um termo, alguém falou, eu não sei se foi o Chesterton, que disse que a gente senta no ombro de gigantes para poder progredir. E o Chesterton, isso aí foi ele que disse mesmo, não com essas palavras, mas ele disse o seguinte, que a tradição, ela é o voto dos mortos do presente dos vivos. Ele não disse com essas palavras, mas a ideia é essa. E é exatamente isso, é a gente pegar as informações que os antigos passaram para nós e a partir daí a gente criar o nosso progresso. Como eu havia dito no começo, que eu ia explicar qual era a diferença entre o revolucionário e o conservador, é o seguinte, a diferença é o eixo do tempo. O revolucionário, ele enxerga o tempo, vamos dizer, de trás para frente. Ele entende que o seu futuro é certo, é inevitável e vai ser daquela forma como ele imagina. Tudo isso que a gente está passando agora é um progresso até atingir esse futuro. É nesse ponto onde os anarcocapitalistas e os comunistas se parecem muito. Ambos acreditam que aquela visão que eles têm de futuro é certa, vai acontecer, é inevitável. Basta seguir essas coisas aqui para a gente passar por esse período de transição e atingir essa finalidade. O conservador enxerga isso invertido. Na verdade, o conservador enxerga isso. Eu entendo que o conservador enxerga isso da maneira normal. Porque o conservador entende que o passado é que é certo. E que o futuro a gente vai construindo baseado no passado. A gente não sabe o que é que vai vir lá na frente. Mas a gente pode tentar mais ou menos prever o que é que vai vir. Eu acho que não tem como enxergar isso de outra forma. Mas enfim, isso aqui é uma opinião pessoal. Continuando a descrição de conservadorismo, que é importante você entender, para entender melhor o conservadorismo. Você tem que entender o que é tradição, o que é cultura. Por exemplo, você precisa entender que cultura e tradição não se faz, a gente não constrói. Você vai, como é? Não constrói? Não constrói. Não constrói da forma como a gente constrói, por exemplo, uma mesa. Essa mesa aqui, eu tenho uma mesa aqui na minha frente. Que essa mesa aqui, o indivíduo que a construiu, ele parou, pensou e fez, vou construir uma mesa. E pensou na mesa pronta, pegou os materiais, preparou, construiu a mesa. Pronto. Isso é construir. Cultura não se faz assim. Você não liga um celular na frente de uma pessoa e faz, vamos mostrar cultura para esse povo, sai dando grito e vai criar cultura. Não é assim que se faz. Cultura é uma expressão daquilo que você vê naquela época. E no futuro, aquilo vai servir de informação para as pessoas entenderem como é que as pessoas daquela outra época viam. O maracatu, por exemplo, esse exemplo que eu dei, os caras que criaram o maracatu, eles não pararam e pensaram, não, eu vou criar uma dança que no futuro as pessoas vão olhar e vai ser cultura. Não vai ser, não foi assim. Os caras simplesmente descreveram o que eles viam naquele momento, num folguedo, numa dança. E isso se passou pelas gerações. E quando nós chegamos nesse futuro que nós estamos, que pra gente é o presente, a gente olhou aquele, era assim que eles olhavam, é assim que funcionava. Entendi. Nessa hora você se encontra no tempo histórico. Porque o conservador, a gente enxerga o presente, a gente está no presente, olha para o passado, para se encontrar no seu ponto da história, você saber onde você está. Por isso que viver a tradição é tão salutar, porque você entende onde você está na história, do que você faz parte. Eu entendo que é confuso, eu demorei pra caramba, o vídeo já está em mais de 8 minutos, mas qualquer dúvida você deixa aqui embaixo, eu vou respondendo na medida do possível. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, estamos aqui para isso, beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima.